Obrigada, pessoal. Então, eu acho que se a gente não se conhece ainda, né? Eu estava de licença maternidade e acabou que com essa confusão estamos nos conhecendo virtualmente. Meu nome é Nina Ventura, sou neuroradiologista, sou professora lá da FRJ e estou dividindo com a Marilene as aulas para vocês. Então, pelo que eu entendi, metade da turma já tinha tido essa aula de fígado, pâncreas e vias biliares e a outra metade vai ter agora, né? Então, essa aula era para ser uma aula mais interativa, digamos, né? E, enfim, virtualmente não sei muito bem como é que vai ser, mas vocês se sintam super à vontade para a gente ir interrompendo, conversando, né? Óbvio que quando a gente tem o exame para dar uma olhada é mais fácil, mas enfim, depois a gente recupera essa parte. Então, a gente começa relembrando, na verdade, uma parte que vocês já tinham visto em tese na aula de anatomia básica do abdômen. Então, se isso não estiver funcionando, vocês me avisam. Então, só para a gente saber qual é o exame de tomografia, qual é o de ressonância. Então, a gente tem o exame 1 aqui e o exame 2. Não sei se alguém quer falar, se ninguém for falando, acho que eu vou falando, né? Porque é meio difícil essa interação sem ver vocês. Então, alguém quer dizer? Quer tentar falar qual que é o 1, qual que é o 2? Bom, eu vou falando aqui que eu nem sei se o microfone de vocês está habilitado aqui, né? O 1 é a tomografia, né? E o 2 é a ressonância. Lembrando que na TC a gente consegue ver bem a estrutura óssea, então tem o corpo vertebral, as costelas, né? E tudo fica meio cinza. E na ressonância o osso fica bem difícil de ver. E tem, nesse caso, esse colorido, mas a gente vai ver já já que na ressonância a gente pode ter coloridos diferentes, digamos, dependendo da sequência da ressonância que a gente faz. Tá? Então, tudo isso daqui é ressonância, né? E cada uma dessas fotos é uma sequência de ressonância diferente. Então, não cabe a vocês saberem qual sequência é qual, mas só para vocês entenderem que tudo isso aqui pode ser ressonância. Essa aqui talvez seja a que mais parece com a TC, que é meio cinza, mas a gente consegue identificar que não é TC pela estrutura óssea, que não é muito bem vista, tá? E aí, o ultrassom, só para a gente ver uma foto, né? A foto do ultrassom seria mais ou menos isso. Isso daqui é um fígado, tá? E ele é o operador dependente, então é importante que a gente veja o exame de forma dinâmica. Então, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, onde o exame não é feito, realizado manualmente pelo médico e sim pelo técnico, o médico dá o laudo baseado em vídeos e não baseado em fotos, porque o exame é um exame dinâmico. E aí, existem outros exames para avaliação de via biliar, tá? Que eu coloquei aqui apenas para ilustrar. Então, aqui a gente consegue ver que parece um exame de arteriografia, né? Esse 1, só que é uma arteriografia das vias biliares. Então, a gente chama de colangiografia, que esse paciente recebe contraste dentro da via biliar. E aí, em geral, quer dizer, pode ser feita via percutânea, que aí o paciente é puncionado, né? Então, é um exame invasivo de qualquer forma. Ou também existe a colangiografia retrógrada, que esse paciente recebe via intestinal o contraste, e aí esse contraste sobe, né, do duodeno para a via biliar. E esse aqui é um exame que a gente chama colangiorressonância, que a ideia é a mesma, mas nada mais é do que uma sequência da ressonância que ela enfatiza as vias biliares. Então, a gente consegue ver estruturas muito semelhantes, né? Então, essas estruturas aqui com essas austrações são as alças intestinais, que a gente consegue ver também, mas aqui a gente vê, né, colédo, cohepáticos e as vias biliares intrahepáticas mais fininhas aqui, da mesma forma que a gente vê aqui. Aqui seria a vesícula, tá? Então, a gente não precisa saber avaliar esses exames, mas para saber que existem outros exames na nossa prática que identificam muito bem as vias biliares. A gente vai focar aqui, na verdade, na TC e na RM. E aí, para lembrar também as fases do contraste, se alguém tiver com um microfone e quiser falar, né, que fase de contraste é essa? Alguém? Vocês já tinham visto? A gente avalia essa fase do contraste aqui, né, pelo realce do vaso, então aqui seria a aorta, muito bem realçada, né, pelo padrão de impregnação do baço e pelo padrão de impregnação dos rins, em geral. Então aqui a aorta está bem brilhosa, o baço está com esse aspecto meio motilhado e os rins estão com esse aspecto que a gente chama de fase córtico-medular, que é uma fase que a gente identifica muito bem a córtex e muito bem a medula. Essa é a fase que a gente chama de arterial, tá? Essa segunda fase é a fase que o contraste já passou um pouco, então a aorta e a cava aqui do lado estão com
a densidade semelhante, o baço já se homogeneizou e o rim já se homogeneizou. Homogeneizar, para o radiologista, é ficar meio igual. Então, a gente tinha um baço que tinha várias densidades e um rim que tinha várias densidades, e agora eles estão todos iguais. Isso é o que a gente chama de homogeneizar. E isso é a fase, então, portal, que é o contraste chegando bem em todas as estruturas, é a fase que o radiologista mais usa de forma geral para avaliar estruturas, né? É a fase mais, digamos, mais democrática, que a gente consegue ver mais coisa. E, por fim, a gente já tem um contraste mais lavado, né? Um contraste sendo excretado pelo rim e chegando aqui na bexiga, né? A gente vê que tem até um nívelzinho, porque a urina é mais densa, o contraste é mais denso do que a urina, então fica esse depósito. Então, essa é a fase que a gente chama de excretora, ou tardia, tá? E aí, relembrando a anatomia, a gente tem aqui uma fase portal, né? Os rins estão homogêneos, e tem esse número 1zinho aqui, que é o fígado, o 2, que é a vesícula, e o 3, que é o pâncreas. E aí a gente pensa, na ressonância como é? A ressonância é muito semelhante, né? Tá uma altura um pouquinho diferente, mas eu consigo ver de novo. O fígado, o 2 é a vesícula e o 3, o pâncreas, tá? Agora, a gente vai tentar identificar as vias biliares, que não são muito fáceis de identificar, principalmente na tomografia. Então, na aula presencial, né, a gente dava um tempo para vocês tentarem identificar o colédoco, aqui eu vou mostrar, porque principalmente na TC é muito difícil. Então, o colédoco é essa microbolinha aqui, hipodensa. Ela é hipodensa porque ela tem bile dentro, e a bile, apesar de não ser água, vai ter a densidade líquida, então vai ser hipodensa na TC. E na ressonância, ela é essa bolinha branca, porque no caso dessa sequência, uma sequência T2, que o líquor, os líquidos, a urina, a bile, tudo é branco, né? Então, a gente tem um colédoco aqui que está até um pouquinho ectasiado, por isso está mais fácil de ver, tá? Isso daqui é a vesícula, com pedras dentro, tá vendo? Esses quadradinhos são cálculos, que, por coincidência, a gente consegue ver aqui. E aí a gente pensa, e as vias biliares intrahepáticas? A gente não consegue ver, e a gente não consegue ver porque esse exame está normal, tá? Um exame normal, eu não consigo ver nem na TC, nem na ressonância normal, não na coluna de ressonância, as vias biliares intrahepáticas. Eu só vou conseguir ver esses dutos se eles estiverem ectasiados, tá? Então, a dica é essa. Se eu estou olhando para uma TC e eu vejo várias coisinhas aqui dentro do parênquima que parecem uns trilhos, que a gente vai ver já já, isso está alterado, porque o normal é eu não ver nada. E na RM é a mesma coisa. Então, a gente vai vendo aqui o contorno hepático agora, né? A gente vai começar a falar sobre as doenças. Então, deixa eu só ver se pipocou alguma coisa aqui. Não sei se é do bate-papo de alguém tirando uma dúvida. Deixa eu deixar isso aqui. Beleza. Vou deixar isso aqui minimizado para se alguém tiver alguma dúvida. Vamos lá. Então, falando sobre contorno, né? A pergunta seria, se a gente conseguisse interagir melhor, qual dessas é o normal? Então, o 1 ou o 2, né? Então, o 1 é o normal, é a mesma foto que a gente viu anteriormente, a gente vê que o contorno hepático é liso, e no 2, um contorno hepático, ó, tá todo irregular. E aí, o que pode dar o contorno irregular? Nesse caso, a gente tem até um fígado que está um pouco reduzido de volume, né? Isso é cirrose, tá? Passando para densidade. A densidade, né, que a gente chama, é a cor. Então, qual desses aqui está normal? 1 ou 2? Qual que está parecido com o que a gente já tinha visto antes, né? É esse daqui, o 2, tá? O 2 é o normal. Na foto 1, lembrando que esses exames aqui estão sem contraste, tá vendo? Então, nesse exame aqui, ele está sem contraste e parece que eu estou vendo os vasos passando pelo fígado. O que eu só poderia ver se eu tivesse injetado contraste. No sem contraste, eu não posso ver. Tem que ficar tudo igualzinho, como nesse caso aqui. Por que eu estou vendo os vasos? Porque o parênquima hepático, ele está mais preto do que ele deveria, né? Ele está mais hipodenso do que ele deveria. E aí parece que esses vasos estão hiperdensos, mas na verdade é o parênquima que está hipodenso. E naquela escala de densidade que vocês aprenderam, né, tem a densidade de partes moles e a densidade que é menor do que a de partes moles, que seria, por exemplo, essa densidade aqui, essa densidade aqui, a densidade de quê? De gordura. Então, é alguma coisa gordurosa que está infiltrando o parênquima hepático. O que pode ser isso? Esteatose,
tá? Então, esse paciente aqui tem uma densidade hepática alterada e isso é por conta de uma esteatose, tá? Aí agora a gente vai falar sobre tamanho, né? Tem um exame aqui com o fígado de um tamanho e um exame aqui com o fígado de outro tamanho. Lembrando que, ó, aqui eu consigo ver os vasos porque esse exame tem contraste. Olha aqui para a aorta. Então, aquele exame lá parecia um exame com contraste, só que sem contraste. Essa é a dica. Então, aqui eu vejo um fígado, né, parecido com o normal que a gente vê, e aqui eu vejo um fígado muito reduzido. Além de estar muito reduzido, a gente também vê que agora a gente já aprendeu que o contorno dele é um pouquinho serrilhado, ele não é totalmente liso, né? Além disso, eu tenho nessa estrelinha algo que está empurrando o fígado contra a parede, né, torácica, algo que tem densidade de líquido, isso é a ascite. E essas imagenzinhas aqui, ó, são várias bolinhas que têm a densidade igual à da aorta, então parecem vasos, e que estão margeando aqui o estômago, e se eu subisse um pouquinho o corte lá para onde eu consigo ver o esôfago, esses vasinhos também estão margeando o esôfago. Então, isso daqui é circulação colateral, varizes esofagianas e varizes perigástricas, num contexto de um paciente que tem um fígado reduzido, com ascite, com contorno irregular, isso é, de novo, cirrose, tá? Que vocês vão ver muito, muito, muito nesse hospital. Nesse não, né? Na UFRJ. Mas, geralmente, a gente está dentro do hospital. E aí, a impregnação, quando o radiologista fala impregnação, a gente está querendo dizer padrão de realce, padrão de captação pelo meio de contraste. Então, como ele se impregna? E a gente sempre fala se é homogêneo, que eu já falei, que o que é, né, igual, ou heterogêneo, que é quando eu percebo alguma lesão ali, né? E aqui eu poderia, inclusive, além de ser heterogêneo, né, já dizendo que esse é o alterado, eu já consigo dizer que isso daqui tem um padrão nodular. E dentro do nodular, né, várias bolinhas, o realce ele é mais periférico, ou mais anelar. Então, tudo isso o radiologista vai colocando no laudo como impregnação. Tá? Então, tem qual doença que pode dar várias bolinhas hepáticas, né, que captam contraste. E tem até esse padrão de contraste com a periferia captando mais do que o centro. Isso é metástase, tá? Poderia ser um paciente com cirrose que tem vários nódulos de degeneração? Poderia, tá? O padrão é um pouquinho diferente, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Poderia ficar parecido, mas o mais intuitivo, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a metástase. Uma coisa que dá várias lesões para qualquer órgão, a primeira coisa que a gente tem que pensar, de fato, é metástase. Tá? E aí, em outros, né, de outros anos que eu já dei essa aula, algumas pessoas me perguntaram, então já vou antecipar aqui para vocês, já que a gente não está interagindo super, né, que por que tem essa diferença de contraste? Porque tudo que capta na radiologia, a gente chama, em geral, é sólido, né? Tem célula ali para captar esse contraste. E aí, nesse caso, eu tenho uma lesão que tem uma parede que capta e um centro que não capta. Muito provavelmente esse centro hipodenso, né, que parece mais liquefeito, é necrose. Então, eu tenho uma metástase que capta na parede e o centro dela está necrosado, por isso que eu não vejo impregnação, tudo bem? E aí a setinha aqui mostrando as lesões. Aí a gente vai passar para outro órgão, a gente vai falar do pâncreas agora, então a gente tem a foto 1, a foto 2. Numa foto o pâncreas está normal, em outra foto ele está alterado em termos de volume. Então, aqui no 1 seria o normal, ai, minha seta sumiu, no 1 seria o normal, e no 2 seria o alterado, tá? Então, o pâncreas está gordinho, está grande. E além dele estar grande, ele está também meio borrado, digamos, né? Ele não está muito bem definido. Então, aqui eu vejo que o contorno dele está muito certinho, eu vejo gordura aqui normal em torno, e aqui não, né? Aqui eu vejo que ele está, ó, tudo isso aqui seria pâncreas. E aqui eu não vejo o contorno dele muito bem. Essa gordura em volta tá meio borrada, que a gente chama aqui, ó, tá meio borrada. Essa gordura deveria estar dessa cor e ela tá com uma cor estranha. Então, o que pode ser isso? É um pâncreas gordo e a gente viu, eu acho, na outra aula, que tudo que borra a gordura, né? Essa gordura que deveria ser mais hipodensa, ela recebeu alguma coisa que tem uma densidade maior, que em geral é líquido.
Então, ou a gente fala borramento de gordura, ou a gente fala infiltração líquida da gordura. E isso denota inflamação. Então, todas as ites da barriga, pancreatite, colecistite, apendicite, diverticulite, todas as ites vão, na TC, ter um sinal indireto de inflamação, que é o borramento da gordura, que é essa infiltração líquida ao redor do órgão que está inflamado. Então, aqui eu tenho uma pancreatite. É um órgão grande, meio borrado, com a gordura em volta dele também infiltrada por líquido. Isso é um pâncreas inflamado, é uma pancreatite, tá? Passando para a densidade, né, aqui fica bem fácil dizer que esse é o normal e esse é o alterado, né? Isso aqui é o contorno do pâncreas, eu mal consigo ver o pâncreas, e tem várias coisas muito densas, né? Uma densidade que parece quase metálica, uma densidade óssea, né? Isso é calcificação grosseira, calcificação exuberante pancreática, e isso muitas vezes acontece associado à redução de volume, que aqui até eu não tenho muito, mas isso é de uma pancreatite crônica, tá? Então, calcificação grosseira no pâncreas, em geral, é num paciente que tem pancreatite crônica. E aí, agora a gente vai passar para a vesícula, né? De novo, em relação a tamanho, acho que fica fácil para vocês, né? Que aqui seria uma vesícula normal e aqui uma vesícula bem aumentada, tá? E aí, uma vesícula aumentada pode ser patológico ou não. Então, em geral, a gente faz o exame com jejum, né? E a vesícula com jejum, com jejum por conta do contraste, né, em geral. Porque o paciente pode passar mal, pode, enfim, sentir um pouco de enjoo, e aí para ele não ter vontade de vomitar, ou para se vomitar, não ter um volume muito grande. Basicamente, o jejum é para isso, tá? E aí o volume da vesícula pode estar aumentado apenas porque esse paciente está em jejum há muito tempo. E se ele comer, a vesícula vai esvaziar. Então, não posso dizer que essa vesícula aqui é patológica. Eu só posso dizer que ela está sobredistendida, tá? Se eu tiver sinais inflamatórios associados, aí isso sim poderia ser uma colecistite, por exemplo, a gente vai ver. Mas aqui, acho que vocês conseguem ver, ó, isso aqui é a finura da parede, tá vendo? É uma linha de lápis, assim, é muito fininha a parede. Então, ela tá só gorda. Eu não posso dizer que ela tá patológica, tá? Agora, aqui, eu tô vendo uma vesícula na tomografia, e tudo isso aqui, ó, é a parede, tá vendo? Vou voltar. Tudo isso é a parede. Então, comparando com aquela parede que era uma linha de lápis, essa parede aqui está muito gorda. Então, é uma parede gorda numa vesícula que também parece que está um pouco gordinha, né? Na hora que eu vou para o ultrassom, a parede é tudo isso aqui, ó, bem espessa. Então, uma parede de vesícula deve ter até no máximo 3 milímetros, aqui tem bem mais do que isso. E aqui ainda dá para ver, ó, uns calculinhos, né? Então, isso é uma colecistite, tá? A colecistite é muito mais bem vista no ultrassom, tá? Porque ele é um método, ó, não é o mesmo paciente, mas isso poderia acontecer. Ele é um método mais sensível para ver todo tipo de cálculo. Então, tem cálculo que eu só vou conseguir ver no ultrassom, por conta da composição dele. O ultrassom é melhor, tá? E além de ser um exame mais rápido, menos invasivo e muito mais disponível para todo mundo. Então, o exame de escolha para avaliar a colecistite é o ultrassom. Para praticamente todas as ites, o exame de escolha no abdômen vai ser a tomografia. Então, pancreatite, diverticulite, apendicite e colecistite não, né? Mas estou falando aqui dessa parte de vias biliares. Então, para pancreatite eu prefiro a tomografia, para colecistite, eu prefiro ultrassom. Mas, às vezes, acontece isso. O paciente foi fazer até a TC por uma outra questão e acabou vendo uma vesícula super inflamada. Ou, às vezes, esse paciente já está há tanto tempo com dor que já mascarou, né, de onde vem a dor, já está até com uma peritonite e acaba fazendo uma TC. Então, eu consigo identificar, mas o exame de escolha é o ultrassom, tá? E aí, de novo, falando sobre conteúdo, né, a gente viu os cálculos no ultrassom e os cálculos na TC poderiam ficar assim, tá? Então, aqui a vesícula normal, aquela mesma foto, e aqui como poderiam ficar os cálculos na TC. E aí, essa aparência do cálculo na TC vai depender também um pouco do conteúdo. E aí, é por isso que tem alguns cálculos que a gente identifica melhor no ultrassom, tá? Professora, Oi. tem uma aluna pedindo para entrar, se você puder aceitar. Ai, meu Deus, como que eu faço isso? Calma lá. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, Sérgio, você tá aí? Que bom, obrigada.
Participantes, é Ah, isso? não consigo, é você Admitir, que é está isso? com 2 fone. Isso, aguardando. admitir, isso. Pronto, já aprendi. Obrigada, Sérgio. Se quiser Com nos licença. deixar. Se vocês desabilitarem a sala de espera, as pessoas vão conseguir entrar diretamente pelo link. Porque às vezes a internet cai, daí a gente tem que pedir para entrar de novo, aí fica um tempão sem conseguir ver ela. Mas Tá, não aonde precisa se habilita a sala de espera? Clique em participantes, talvez. Eu não sei, desculpa. Eu acho que Ah, não, eu já acho que só dá tirei para aqui. fazer Eu isso na desabilitei a hora sala de de... espera, já consegui. Tá, obrigado. Bom, vamos lá então. Voltando, né? Aí a gente estava nessa foto aqui ainda, que é uma foto de um ultrassom, de uma vesícula, com 2 cálculos, né? Que no ultrassom a gente chama de radiopacos, né? Ou, quer dizer, radiopacos a gente chama no raio-x, né? Ó, a gente chama de ecogênicos ou hiperecogênicos, e, muito importante, a gente observar que eles produzem essa sombra acústica, e isso faz com que eu tenha certeza que isso daqui é um cálculo. Então, a vesícula, como a gente estava falando, né, ela contém bile, ela não contém água, mas no ultrassom também, além da TC, né, na TC a gente fala que é hipodenso, no ultrassom a gente fala que é anecoico, mas mesmo que não seja líquido, água, a bexiga, a vesícula, as vias biliares, tudo que contém líquido, mesmo que não seja um líquido puro, ele vai ficar anecoico no ultrassom. E aí a gente até vê que a parede está fina, né? Ela não está inflamada, essa vesícula, mas ela tem 2 cálculos ecogênicos ou hiperecogênicos produzindo sombra acústica, e é assim que a gente descreve no laudo para garantir que isso seja entendido como um cálculo, tá? De novo, o ultrassom é muito melhor para ver cálculo, eu vejo mais cálculo do que a TC e eu vejo cálculos de diferentes conteúdos. Passando agora para as vias biliares e para o tamanho que a gente estava falando, então eu disse que o normal é a gente não identificar a via biliar, como é nesse 2 aqui. Então, esse é o exame normal. Quando eu vejo a via biliar, então eu estou vendo, óbvio que nesse corte parece até umas bolinhas, né? Algumas arvorezinhas, talvez aqui, fazendo uma imagem tipo um Y, mas se a gente for passar o exame, a gente vai ver que essas imagens, elas têm uma certa continuidade, e se a gente jogar esse exame no coronal, a gente vai ver, por exemplo, que alguns dessas imagens, que são umas bolas, na verdade, são ductos, né? E isso sim é o alterado. Então, se eu estou vendo a via biliar no fígado, é porque ela está distendida. Então, isso é uma ectasia, uma dilatação de vias biliares intrahepáticas, das vias biliares que estão passando de permeio ao fígado, tá? Então, isso não é normal, esse paciente provavelmente tem alguma obstrução focal, que é o mais comum, tá? Então, as setinhas aqui mostrando para quem não conseguiu ver. E essa seria a imagem do ultrassom. Então, de novo, né, a gente falou que a vesícula tem esse conteúdo anecoico e as vias biliares também. E no ultrassom também o normal é eu não identificar essas vias biliares assim. Como se eu estou vendo elas com essa ecogenicidade semelhante a de coisas líquidas, é porque essas vias biliares estão ectasiadas, estão distendidas, tá? E aí eu joguei no coronal, né, para a gente ver como fica bem mostrado que são coisas que se continuam, e só para a gente saber, esse exame é uma ressonância, tá? Tanto um quanto dois são ressonâncias, eles estão em planos diferentes, e eu consigo ver as vias biliares muito bem, porque é uma sequência pesada em T2, vocês não precisam saber isso, mas imagino até que vocês já saibam, né, que o T2 é o que vê bem que o líquido fica branco. Então, é tudo que é líquido. É o líquor, é a urina, é a bile, é tudo, né? É o líquido acítico, tá? Então, nessa sequência, eu vejo muito bem a dilatação das vias biliares. Então, é a mesma doença, só vista em outro método. E aqui, né, nessa ressonância, a gente tem o exame mais para baixo. Isso aqui, de novo, é o colédoco. Lembra que ele era branquinho? Agora eu estou vendo uma casquinha branquinha e dentro eu estou vendo uma coisa pretinha, que é um cálculo, tá? E nesse paciente também eu tenho aqui a vesícula com uma outra pedra aqui. Então, esse paciente tem um cálculo do colédoco distal, causando uma distensão de colédoco também, provavelmente, que a gente não está vendo aqui, e de toda a via biliar intrahepática, tá? E agora? Agora a gente tem um exame sem contraste de tomografia. Eu estou vendo uma coisinha fazendo, né, essas ramificações dentro do fígado, mas ela não tem densidade de líquido, ela não é hipodensa. Ela tem densidade de quê?
ela tem intensidade de ar, de gás. Então, é gás dentro da via biliar. Isso tem um nome que a gente chama de aerobilia. Então, a aerobilia é isso daqui, é gás na via biliar. Ela pode ser patológica, quando eu tenho a comunicação de alguma estrutura com ar para a via biliar, e aí, em geral, é de intestino, né? Uma fístula, por exemplo, do duodeno para o colédoco, ou ela pode ser iatrogênica. E aí, iatrogênico não necessariamente é um problema. Ela pode ser iatrogênico porque eu fiz um exame, por exemplo, aquele exame que eu falei que entra pelo intestino e joga ar joga contraste na via biliar, às vezes passa um pouco de ar. Ela pode ser iatrogênica porque eu fiz uma derivação biliodigestiva numa cirurgia, num paciente que tem, enfim, patologias inúmeras. E aí isso se comunica porque eu promovi essa comunicação, tá? Então, quando a gente vê isso no exame, em geral, a gente procura descobrir se esse paciente tem uma causa iatrogênica, uma causa de algum procedimento que ele realizou que justifique essa presença de gás. E isso, aos poucos, vai reabsorvendo. Se não tem, aí eu vou tentar procurar se esse paciente tem alguma outra doença que fez com que o intestino e a via biliar se juntassem de forma patológica, tá? E aí a fotinho aqui para vocês verem. Aí agora a gente vai para o caso clínico. Antes da gente passar para o caso clínico, espera lá. Alguém tem alguma pergunta? Tem algum bate-papo aqui? Bom, daqui a pouco eu respondo essa pergunta aqui, que não é sobre a aula. Vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta antes de eu entrar no caso clínico? Então, eu fiz um highlight aqui em vermelho das coisas mais importantes, porque, né, quando a gente está presencial, a gente dá um tempo para vocês lerem, mas acho que fica um pouco confuso isso, então eu vou lendo com vocês e vou ressaltando o que é importante, tá? Vamos lá. É um paciente de 62 anos, masculino, que a queixa principal dele é olho amarelo e aumento da barriga, tá? Ele apresentou aumento de volume abdominal, edema de membros inferiores, icterícia e colúria, tá? Ele tem alteração do sono-vigília, disúria polaciúria. De HPP, ele tem, importante, uma transfusão de sangue em 76. De exame físico, ele tem de importante, ele está desorientado, hipocorado, tem telangiectasias, eritema palmar, né, que é aquela vermelhidão na palma, tá? De exame físico, importante, ele tem um abdômen batráqueo, que eu não sei se vocês aprenderam, mas é aquele abdômen que a gente chama meio em avental, né, um abdômen que faz uma coisa meio assim, como se fosse uma moringa. Tem circulação colateral visível, né? O fígado não está palpável, o que quer dizer que muito provavelmente ele está muito reduzido de volume, tá? Ele tem traube maciço, que significa que ele tem alguma coisa no lugar, né, onde eu estou palpando, que não deveria estar ali, né? Ele tem maciez móvel de decúbito e sinal do Piparotti, que eu lembro das outras aulas que, em geral, vocês ainda não aprenderam, mas que são sinais de que tem líquido na barriga. E ele tem, no exame neurológico, como ele mesmo relatou, ele é sonolento e ele tem flapping. Flapping é quando a gente faz assim com a mão e o paciente apresenta um tremorzinho, assim, né? Você promove uma hiperextensão da mão e ele faz um tremor. E todas essas coisas, né, são esperadas numa condição. Então, assim, não sei se vocês já se atentaram, geralmente os alunos já sabem o que o paciente tem, só não sabem tanto a causa, mas eu vou tentar mostrar as fotos só para dar um tempo para vocês pensarem e depois eu vou seguir, tá? Então, geralmente a gente faz como? A gente mostra as fotos, então tem essa foto aqui do caso clínico 1, né? Que tem uma doença que a gente viu. Vou passar rapidinho e depois a gente volta, só para vocês tentarem pensar sozinhos. Tem essa outra doença aqui, que a gente viu, inclusive essa foto, muito parecida, não é o mesmo paciente, tá? Mas só para mostrar diversos achados. Então, tem essa foto aqui que a gente viu, né? Aqui, pensem o que vocês acham que está estranho, ó, esse baço aqui, o que está estranho. Aqui é um corte mais alto, né? Isso aqui seria o esôfago, o que está aqui em volta do esôfago, né? E esse outro exame aqui, a gente também viu algumas fotos, né? O que está acontecendo? O que eu estou vendo aqui nesse exame que eu não deveria estar vendo? Então, do 1, 2 e 3, alguém quer tentar me dizer qual é a foto que poderia corresponder ao caso clínico? Eu acho que é a segunda, professora.
Isso aí, é a segunda, né? Você pode me dizer por que você acha que é essa foto? O que você identificou aí? Acho que é porque ela é a única que tem um fígado reduzido, né? Que Isso aí. corresponde com o exame físico do paciente, onde não conseguia sentir o fígado. Ela tem a CIT também. Para mim, é que bate com o caso clínico apresentado, e por diversos outros motivos também. Tem varizes esofágicas ali. Isso aí, varizes esofágicas, né? E qual é a doença, então, que esse paciente tem? Ele está com cirrose, né? Ele está com cirrose. Você consegue me dizer uma causa possível dessa cirrose para ele? Eu acho que como você destacou lá a transfusão de sangue, né? Em 76, se eu não me engano, acho que pode ser hepatite. Isso aí. E aí, tem alguma hepatite que está mais relacionada com transfusão? Tem, mas eu não me lembro qual delas é. Em geral, hepatite B, tá? Hepatite B está mais relacionada com... Hepatite C, perdão. Mais relacionada com transfusão, tá? Então, nos outros casos, né, voltando para o caso clínico um pouco, nas outras turmas, muitas vezes os pacientes, os alunos falam assim, eu acho que pode ser pelo alcoolismo, mas ele é só etilista social, e não se atentavam na transfusão. Aqui, como a gente, enfim, teve que, né, dar uma ajeitada para funcionar remotamente, eu já fiz esse destaque da transfusão, porque eu acho que é importante que a gente não deixe passar essa informação. Então, não só para a vida, mas para a vida, claro, que é o mais importante que vocês têm que pensar, mas fazendo aqui dando uma dica, digamos, né, para a vida acadêmica de vocês, né, num caso clínico escrito, que é muito mais fácil do que um caso clínico de vida, nada está escrito por acaso, nenhuma informação está aqui para confundir vocês. Todas as informações têm um objetivo. Então, se alguém lançou aqui no meio do caso clínico uma transfusão de sangue, é porque essa informação é relevante. Então, eu tenho que tentar encaixar essa informação com o restante que eu estou lendo. Então, na vida de vocês vão ver muitos casos clínicos escritos em prova. Então, sempre atentem para uma informação que está jogada ali, que você não entendeu muito bem qual é a relação dela com o resto. Porque ninguém vai colocar uma informação aleatória, né? Então, isso tem que bater com o resto do que eu estou pensando, tá? Então, esse paciente fez uma transfusão de sangue, né, numa época, né, onde os sangues das pessoas não eram testados, e muito provavelmente se contaminou por hepatite, ficou lá anos, né, porque às vezes demora anos, 20 anos até para ter sintoma, né, o paciente tem 62 anos, mas às vezes o paciente recebeu essa transfusão no nascimento e só vai desenvolver algum sintoma ou descobrir até por um exame laboratorial lá com 20 anos, 30 anos, né? E esse paciente já tem um comprometimento importante, né? Então, ele tem todos os achados de um paciente que tem uma insuficiência hepática muito importante, né? Ele tem a circulação colateral, ele já está desorientado, então ele já tem uma encefalopatia hepática, que é o que o Flapping também me diz, que é um paciente que já tem um comprometimento neurológico, né? Ele já tem circulação colateral, então ele não tem só cirrose, ele tem cirrose com hipertensão portal. Então, se a gente for lá para... Primeiro, vamos passar só para esses casos aqui. Então, esse 1 seria a esteatose, que a gente já falou, né? O 3 é a ectasia de via biliar, que a gente também falou. E o nosso caso, que é o 2, né? Como vocês mesmos já disseram, é a cirrose mais hipertensão portal. Aqui na estrelinha amarela a gente tem a ascite, o fígado reduzido com contorno irregular, como a gente já tinha visto, a circulação colateral aqui na seta. Nessa foto aqui de cima também tem uma circulação colateral bem importante, e essa estrelinha azul da outra foto mostra um baço muito aumentado, o que também entra, né, dentro do contexto de hipertensão portal, né? Então também me ajuda a olhar para o baço nesse exame. Eles não são o mesmo paciente, tá, gente? É só para a gente ter fotos de todos os achados possíveis. E aí, para finalizar, geralmente eu peço, né, o coro da turma, mas eu vou falar aqui sozinha, né, que a esteatose na TC, ela é hipodensa, né, eu vejo um fígado hipodenso, então por isso que eu ressalto os vasos. A cirrose me dá um contorno irregular, né, do fígado. Na pancreatite, o tamanho do pâncreas é aumentado, então pâncreas grande, e de adendo eu posso ter aquele borramento da gordura, como eu disse que eu tenho em todas as ites. Na colecistite, a parede da vesícula está espessada, né, geralmente maior do que 3 milímetros. O melhor exame para ver a pancreatite, como eu falei, é a tomografia, em especial a tomografia com contraste, tá? Porque a gente consegue classificar essa pancreatite, né? Isso é importante, mas não cabe aqui para vocês saberem a classificação. O melhor exame para colecistite é o ultrassom, né? E aqui eu acabei não falando, né? Geralmente eu falo isso
durante a aula, eu esqueci, mas vou falar agora que o primeiro exame para vias biliares, eu não falei porque é uma dúvida, na verdade, tá? Então, isso depende muito do exame que eu tenho disponível e depende muito do momento da investigação que eu tenho. Então, assim, se eu não sei se o paciente tem dilatação de vias biliares, é um paciente que tem só, por exemplo, uma icterícia, eu quero ver se ele tem, eu posso fazer o primeiro exame de investigação, que seria o ultrassom. Se eu já sei que esse paciente tem dilatação de via biliar, mas eu quero procurar a causa, aí eu posso fazer uma TC ou, se eu tiver disponível, até uma ressonância. Então, na verdade, depende um pouco do momento da investigação que eu tenho. Se eu já sei que esse paciente tem dilatação de via biliar, por N motivos, né? Ou porque esse paciente já tem uma bilirrubina direta super alta, ou porque esse paciente já tem uma icterícia muito marcada, ou porque esse paciente já é um paciente que tem uma doença de base que me propicia dilatação de via biliar, eu não preciso ir pelos métodos, né, do mais simples para o mais complexo. Eu já posso ir para um método mais de investigação. Agora, se eu quero fazer um exame para primeiro saber se ele tem, eu posso fazer primeiro o ultrassom, que é um bom exame, e é um exame disponível. E depois, né, se eu não conseguir identificar cálculo, por exemplo, que às vezes é difícil no ultrassom, eu vou escalonando para os exames mais complexos, tá? Então, esse primeiro exame varia um pouco, dependendo do meu contexto clínico, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Eu não sei se surgiu aí mais alguma dúvida que a gente possa esclarecer. O que tinham me perguntado aqui é sobre os slides, aí o Sérgio já respondeu que a aula está sendo gravada, e aí vocês vão ter acesso lá pelo sistema que a UFRJ disponibilizou. Alguma pergunta mais, pessoal? Tá, acho que estou recebendo um obrigado, Marilene ótima quer falar aula. alguma coisa? Obrigada a vocês. Não, é só lembrar do nosso programa, que deu essa confusão, né? Peço novamente desculpas. E acredito que na semana que vem nós vamos começar às 15 horas, tá? Às 3 horas da tarde a gente começa. E na sequência normal do programa, tá ok? Só isso. Tá bom, pessoal. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.